Podemos ir para ele? Vamos já, nesse momento. Já que nós estamos falando de economia, agora solte a vinheta que o professor aí está. Foca na economia! Samuel Dana. Economista. Muito obrigado, a gente já falou, né? Já falou. Não vai ter giro de notícias? Temos giro de notícias? Pois é, cadê a foto, seu Bernardo? Completamente. Olha lá. Olha lá. Que é isso aí? Esse é o giro com o Emílio Surita. Tem mais. Giro. Só tem essa. R$300 cada Tudo foto. bem, olha lá. Ele gosta. Parece Ele gosta, né? Tá parecendo. Parecendo que tá um jurado do Silvio Santos. É o jurado. É o jurado. É o Emílio Milton Dunha. Que maravilhoso. Ele gosta. Ele, o gordão Ucrânia. É isso aí. Ele passa a tarde. Ele passa a tarde fazendo isso. R$300. Aí ele não entende certas coisas que acontecem na vida. Né? Depois ele fala... Aí acha que é azarado. Ele fala, não, isso é muito azar, não é possível. Aí ele não entende. Se empenhasse mais em outras coisas. Vamos lá. A Apple lançou... Se você focasse numa coisa Não só. é verdade? Eu prefiro ser ruim em tudo. A Apple lançou a versão em português do Apple Intelligence. Então, o que ele faz? É uma inteligência artificial da Apple que reescreve, revisa, resume textos para aplicativos como e-mail, como Notas, como Pages. Você pode escolher ainda o tom do texto, se vai ser formal, se vai ser informal. A atualização está disponível para iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. E o iPad mini com o A17 Pro e os computadores com dispositivos M1 ou superior, que é o chip. Além do português, fizeram em francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, coreano e chinês simplificado. O que você tem que fazer caso você queira acessar? Você vai lá atualizar o sistema operacional e configurar o idioma dentro das configurações do aparelho e da Siri. É isso. E por falar em Apple, o Emílio trouxe ontem, até me mandou a notícia, a IA da Apple cometeu erros significativos em manchetes. Você contou o caso do Luigi Mangione, né, que deu a entender que ele teria se suicidado. O professor chama Anis Bakir, que é professor assistente de ciência de dados, falou no periódico que a IA está fazendo disseminação e desinformação. E isso pode minar a confiança pública. Aí eles estão vendo, a BBC está impedindo não só o uso, como também não deixa você treinar. A BBC falou assim, ó, se vocês treinarem as notícias usando a minha base, eu vou processar todo mundo. Ela não quer que use. Não quer. Já outras empresas... Que é os jornalistas da BBC, né? Que são pagos para isso. Já outras... Que é o problema que tem no Google também, né? Todas estão... Porque o que acontece, se você me permitir... Claro. Por exemplo, vamos pegar uma emissora, Rede Globo. Tá bom. Rede Globo. A Rede Globo, ela tem um repórter que vai fazer uma investigação, um jornalista investigativo. Tá bom. E ele vai demorar 1 ano para fazer essa matéria. Certo. Tem que viajar, tem que ir lá, Produzir. tem que pesquisar, produzir. E durante esse 1 ano, ele vai receber o salário, Certo. os produtores vão receber o salário. E ele coloca essa notícia no Google. Tá. Aí o Google, ele vai colocar essa notícia lá em qualquer lugar que ele quiser. Quem pagar para o Google entra antes da notícia e a Globo não vai ganhar absolutamente nada com isso. Que se ela produziu, bancou, que fez. que ela bancou. Quer dizer, é mais ou menos isso, né? Sim, mas tem... Você está dando de graça o conteúdo. Então, aí tem outras, ó, o Financial Times liberou. Outra coisa, que existe uma tese que o conhecimento é público. Do seguinte motivo. A hora que eu falo para vocês, olha, 1 milhão de pessoas entraram na OpenAI na primeira hora depois que saiu o estúdio Ghibli. Isso é uma informação virar pública. Sim. O Não, uso mas a credibilidade não. Então, mas eles não estão pegando. O problema do jornalismo é a Mas credibilidade. eles não estão pegando a credibilidade. As empresas de IA estão capturando a informação. Então... Não, mas a informação que já está certa. Exato. É que nem aquilo que você faz, você pega de todos. Sim. Você está usando O um banco conhecimento de dados público. mas já feito por jornalista.
Já. Mas... Porque a inteligência artificial sozinha, ela não tem essa capacidade. Não dá pra culpar. Ela não tem como culpar a inteligência artificial. Você vai culpar a inteligência artificial? Eu sei, mas se ela começa a errar, ela perde a credibilidade. É igual esses caras no YouTube. Hoje em dia a gente não acredita mais nada que vem pra gente. Fala, pô, deixa eu checar aqui, porque você perde a... É igual o vídeo lá da menina do celular. Isso aí. A Rede Globo de televisão, a SAMP, várias empresas usam IA, mas ela não é autônoma. Ou seja, antes de publicar... Tem uma checagem humana. É tipo uma catraca. Um bedel. Tem que ter um bedel. Fala, essa passa, essa não passa. Por quê? Tem risco de alucinação. Um exemplo típico. Trump e Lula. Os dois foram presidentes e voltaram à presidência. Muitas vezes ela se refere aos dois como ex-presidente. Por quê? Porque ela se confunde na base que ele já foi presidente e esquece que ainda é. Então, isso é um problema. Mas o último assunto é a Argentina. Argentina? A gente sempre fala aqui que quando você tem uma postura mais firme, controla as contas públicas, é parecido, isso é uma frase do Friedman, se eu não me engano, é parecido com alcoólatra. Então você tem o cara que é alcoólatra, Quando ele para, que seria uma postura mais austera econômica, ele fica desesperado. No curto prazo, é um inferno para alguém que é viciado em algo ter uma abstinência. Mas no longo prazo, no médio, tem benefícios. E o contrário também vale. Se você é uma pessoa que começou a virar adicto a algum vício, no começo é legal. Senão ninguém se drogava, senão ninguém teria vícios. E depois são os malefícios. E o que o Milei fez? Ele fez a desintoxicação. Ele chegou, cuidou das contas públicas, está cuidando da inflação, não sei o que lá. E agora começaram, já tem quantos anos? 2 anos com a Milei? Acho que é isso. Mais ou menos? Um ano e pouco. Começaram a sair os resultados. Saiu um resultado que no segundo semestre de 2024, a pobreza urbana caiu 38,1%, uma redução de 14,8 pontos percentuais em relação ao semestre anterior. A indigência, que seria a miséria mais bruta, também diminuiu 8,2%. E por que essa rejeição do Milei do povo? A rejeição é canhoteiro, porra. Você tem dois tipos de rejeição. Canhoteiro tá tudo quietinho agora. Peronista. Os peronistas, os kirchneristas. Tudo lá no panela, lá você não vê os torcedores. Sindicato. Sindicato pra caramba. Tem sindicato, tem Argentina. Agora, no começo é ruim. Eu tava falando com o Segré, a Argentina há 4 gerações vive dessas bolsas, não sei. Sim. 4 gerações. Neto, bisneto e... Mamando na teta. Não é que é mamando, o filho aprende com o pai. O cara vai ganhar um benefício social, não vai trabalhar. Daí o filho, o neto, todo mundo tá lá. Aí vai pro limbo, né? Aí não produz nada o país. O que mais gera pobreza é a inflação. Por quê? Porque o trabalhador vai receber no final do mês, só quando ele recebe aquele salário, ele já está corroído para isso. Além do que, uma pessoa com uma renda mais baixa não tem acesso a mecanismos financeiros para isso. Então a inflação é o que mais lasca o pobre. A inflação é como se fosse um imposto. Mas aqui no Brasil a gente perdeu muito poder de compra. Sim. Você pode ver, a gente se sente mais pobre, porque tudo está caro. Sim. Qualquer coisa que você vai fazer. Serviço. Qualquer coisa é tudo caro, porque o Brasil perdeu muito dinheiro com o dólar, agora foi lá para cima, desvalorizou a inflação. Então, é por isso que a popularidade do Lula está caindo, porque as pessoas começam a ver que o dinheiro é como se fosse um imposto. É como se fosse um imposto. Você tinha 100, agora aqueles 100 valem 90, por exemplo. Então é como se tivesse pago 10 de imposto. E isso é o que mais irrita a população, e a popularidade do governo vai pro buraco. Por isso que estão tão desesperados para reverter. Agora ele está tentando fazer a política econômica com um marqueteiro. Sim. É o marqueteiro que está falando, faça isso. Bateu o desespero, amigo. Porém, você sabe o que é a armadilha de Tácito? Não sei. Seria. Procure saber. Procure saber. Vou pesquisar. Eu sei que a gente está numa armadilha, não sei de quem é. Nós não. Não? Não, tem gente que tá pior. Sim. Opa. Uma hora a conta chega, Emilhão. Não tem como. Uma hora o boleto ele vence. Sim. Você conta, chega uma hora que não adianta mais. Você não consegue ganhar do boleto. Chega uma hora que é como que é o cara que sobe com a bola?
É o mito que você rola a bola para cima, ela volta. Ah, sim, exatamente. Muito bem. Boa. É isso? É isso aí. Opa,